Opa, eu tô no ar. Galera, beleza? Já tô em ritmo de carnaval. Nós estamos acabando há pouquíssimos dias do Enem. Cara, e é a hora das dicas, né? É a hora de você, assim, só dar aqueles apertos de parafuso finais no teu carro pra tu mandar na Fórmula 1 lá e mandar bem. Trouxe até uma cola pra você que eu tava batucando, né? Cara, dicas pro Enem, isso é muito importante. A gente está muito na véspera. Eu sou o Mazei e a gente está aqui junto nessa grande empreitada de obra que você quer fazer, né? O que você não pode dar mole, pessoal? O que você tem que estar atento? Leitura. Tu vai rir. Ué, Mazei, você não é professor de química? Cara, leia o texto com calma, com atenção, respire e tenta saber assim, ó, eu estou realmente lendo? Quantas vezes você já se pegou lendo uma página inteira de um livro e quando acaba você fala assim, gente, o que eu li? Não é? Lá no Enem você não pode se dar o luxo disso. Então ler é fundamental. E algumas escolas que eu botei. Importante no Enem é saber de um pouquinho de cada coisa. Você não tem que saber pra caraca de tudo não, entendeu? Saber um pouquinho de cada coisa é uma dica muito legal. Refaça as provas. Essa dica todo o professor te faz, te dá todo o colega. Você sabe que isso é meio óbvio, mas refaça para você ver como é que é a tocada da prova, como é que ele usa no texto, se tem aquelas formas do cara te, não pegadinha que nem evita um pouco as pegadinhas, mas você tem aquela forma, aqueles buracos que você pode afundar, você evita. Eu tenho agora dois módulos para você, para fazer dar um papinho, te dar uma dica de coisas importantes. Nesse primeiro módulo, eu escolhi duas coisas, a química geral e inorgânica e um pouquinho de química verde. Na geral, gente, assunto que você não pode deixar de saber. Radioatividade. A gente fez uns exercícios legais para você, que está no FOCA. Já foi no FOCA? O FOCA também tem a ver com o Enem, né? Radioatividade, partículas, alfa, beta, gama, meia-vida, são muito importantes para você. Funções inorgânicas, sobretudo ácidos e sais, acabam por serem importantíssimos na prova do Enem. E reações dessas substâncias, né? Como que os ácidos reagem. Ano passado caiu reação de dupla troca, com formação do sal sulfeto de sódio. Foi muito interessante. Então tenta dar uma olhada nisso e refaz essa questão, né? Ligação química, gente, cai direto, tanto as interatômicas quanto as intermoleculares. Nas interatômicas, iônica, covalente e metálica. Importante. Quais as diferenças, né, de ponto de fusão, de ponto de ebulição, qual a ligação mais estável, qual que resiste mais à temperatura, quais os estados físicos, qual conduz corrente elétrica. Lembra, a iônica conduz bem a corrente, a covalente não. Mas a metálica também conduz bem. E qual a diferença entre uma e outra? É que a iônica conduz em solução aquosa ou fundido. E a metálica? Quando o composto está sólido, composto metálico, chave de fenda tem cabo por quê? Porque se ela não tivesse cabo, você levaria choque. E o metal também conduz ainda no estado líquido, né? Gente, relações numéricas e estequiometria. Esses assuntos nunca ficam de fora no Enem. Ele usa sempre assim, minérios que o Brasil produz, coisas que o Brasil fomenta, tipo assim, ele pega a chuva ácida e leva para a estequiometria. Então, é um assunto que você não pode deixar de saber. Mas olha só, a maior dica que eu tenho para te dar é água. Saiba sobre água, desde a estrutura dela, as ligações intermoleculares que ela faz, a tal da ligação de hidrogênio, antigamente chamada de ponte, né? Qual o ponto de ebulição, a água evapora, por que ele evapora, né? Quais as rupturas que acontecem, porque, gente, está em falta de água no nosso Brasil, né? O mundo está perdendo o seu grande vigor de água, e isso pode ser uma perfeita ideia para o Enem cobrar. Por quê? Porque o Enem, ele é um fomentador e um divulgador de ideias que levam o ser humano a ser educado, a se educar como cidadão civil, né? Então, água é muito importante. Uma outra ideia, gente, é a química verde. Dentro da química verde, você não pode deixar de estar ligado em energias alternativas, energia eólica, energia solar, energia da maré, energia geotérmica, né? Energia nuclear. O que são, como são produzidas, né? Voltando em água ainda, que eu lembrei agora que eu tinha esquecido, processos de purificação da água, né? Como é que se usa cloro para matar bactéria, flúor para tratar dos dentes, sulfato de alumínio para flocular e purificar a água, né? E dentro ainda do meio ambiente, a água está nos dois, nesse ínterim, né, falando assim, os 3 R's, reciclar, reutilizar, né, e reduzir. Eu até esqueci aqui, olha que loucura. Então, cara, esses 3 R's são muito importantes para você, além dos efeitos climáticos. Você saber de efeito estufa, saber de chuva ácida, saber de, voltando a energias alternativas, né? Isso é muito importante para você, tá legal, pessoal?
hoje eu escolhi bater um papo contigo rapidinho sobre isso aqui nas nossas ciências da natureza. Vamos falar do efeito estufa, tá? Que tem sido cobrado no Enem quase todo exame, beleza, pessoal? Bem, e o que é o efeito estufa? Gente, o efeito estufa é o que acontece é o seguinte, tá ligado quando tu tá jogando futebol na quadra do colégio? Aquela quadra de teto de telhas, de alumínio, de zinco, sei lá do que for, aquilo ali fica um calor danado, por quê? Porque você sua, né? Você expele energia térmica, ela sobe e não tem como sair, o próprio solo quente não tem como sair. Então aquilo fica ali, aquele vapor sobe e quando chega lá desce. Esse é o efeito estufa que acontece com a gente no nosso dia a dia. Só que no nosso caso, acontece com uma camada de gases poluentes que estão na nossa estratosfera, assim, tipo, impedindo que o calor que saia, que o Sol emite, que a Terra irradia, que saia, tá ligado? Então, é muito importante saber isso. E quais são esses gases, pessoal? Hoje, se fala muito nesses quatro. O CO2, não é? Opa, peraí. O CO2, que é produzido aonde? Na respiração. Deixa eu botar em caneta aqui, para ficar fofinho aqui para nós. Esse negócio de fofinho é uma coisa louca, né? Tu deve falar assim, caraca, esse Mazei é maluco. Repara, esferográfico. O CO2, gente, que é produzido como? Pela respiração da gente, né? Pela combustão, principalmente pela combustão dos combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis derivados do petróleo, e é por isso que precisa buscar energias alternativas, porque eles são altamente poluentes, né, pessoal? São altamente poluentes e eles geram, então, um efeito estufa. O CO2 hoje, ele é o principal vilão do efeito estufa. Mas ainda temos o metano, gente. O metano que pode ser produzido como? Até pelo arroto do boi, né? Pelo pum do boi, pela tal da flatulência. Todo mundo já ouviu falar nisso, né? O boi, os ruminantes, eu não falo só boi, mas ruminante, cabra, agora não veio bicho nenhum, mas boi, cabra. Os ruminantes, eles têm 4 estômagos. Esses estômagos fazem o seguinte, eles ingerem o alimento, daqui a pouco eles devolvem aquela porcaria e mastigam de novo. Só que ali dentro do estômago dele, desses 4 estômagos, atua uma bactéria chamada metanogênese, atua um processo chamado metanogênese, que faz o quê? Produz metano, entendeu? Então isso gera metano para a atmosfera. Fora que um outro produtor de metano muito sério é o lixo. A química, ela fez uma coisa muito legal aliada à biologia, que foi a ação da bactéria, né, das bactérias que trabalham lá com os bichinhos, para produzir energia a partir do lixo. O que se fazia com lixo antigamente, pessoal? Queimava, produzia o quê? CO2. Agora não, as bactérias atuam, né, junto com a bioquímica, produzem o metano, que é usado como GNV, tá ligado? GNV, gás natural veicular. Esse gás, gente, ele é muito usado e ele foi uma forma que a química encontrou de transformar o quê? O lixo em energia. Metano é produzido assim. N2O. Quem já não ouviu isso em alguns carros, assim, um símbolozinho assim, ó? Não sei nem se é propaganda, mas acho que não, ó. Um símbolo assim, nós. O que é o tal do nós? É o óxido nitroso, pessoal. Ele é colocado nos motores, principalmente nos motores turbinados, para pressurizar, porque o motor ele quer fazer isso, né? O pistão sobe e ele pressuriza, e é assim que o carro então anda para frente, ele pula, como se fosse assim. Sabe quando você enche uma bola de ar, bola de festa, e solta, ela faz e sai? Ela sai por quê? Porque ela está escapando. Inclusive, se você tampar o escapamento do automóvel, ele morre, porque ele não tem como fazer essa propulsão do motor, beleza? Então, o N2O é isso. E o CFC? Mas aí, o que é CFC? CFC, tem C, tem F, né, ó, que é o clorofluorcarbono, beleza? Isso é uma molécula de CFC. E várias outras que tem cloro, que tem flúor, que tem carbono. Os CFCs, eles ficam lá também, destroem a camada de ozônio e criam o tal do efeito estufa, um aquecimento global que o mundo todo fala hoje. E esse aquecimento, pessoal, que ele tem gerado o quê? Uma mudança no ritmo de várias coisas, como eu vou te mostrar a seguir. Uma outra substância que tem se falado hoje, é moderna, essa aí acho que quase ninguém está falando, é isso aqui, gente, ó, o fluoreto de nitrogênio. É uma substância que ela é produzida e ela é expelida o tempo todo pelas TVs de LED, de LCD e de plasma. Então essas TVs, elas produzem essa substância aqui, que também é hoje uma das causadoras do efeito estufa, tá bem? Beleza, bacana, mas aí... E como funciona esse efeito estufa, gente? É isso aqui, ó. Isso aqui que eu te falei é aquela quadra do nosso colégio, tá vendo? O calor, ele vem do sol, por aqui. A Terra absorve alguma coisa de calor por aqui, fica vermelhinha. Mas ela também devolve isso, gente, que deveria escapar da natureza. Mas só que, presta atenção no Mazei, só um pouco sai e alguma coisa acaba retornando. E como muita coisa retorna, o que nós temos aí?
que a Terra fica superaquecida, beleza? Bem, assim a gente tem então todo um aquecimento global e o efeito estufa é uma consequência disso. Tá bom, galera? Fica aí a dica. Efeito estufa, dá uma estudadinha nisso. Estuda também chuva ácida e energias alternativas. E além de tudo, os 3 R's, tá legal? A química verde é a química com você aqui no Sou Mais Enem. Galera, um abraço, um prazer estar com você e até a próxima. Valeu!